Quero saudar a amada igreja novamente, com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé para ler a santa palavra de Deus no livro, na epístola, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem atentamente o texto. Assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Essa é a leitura da palavra. Vamos orar? Deus amado, a tua palavra é boa, a tua palavra nos guia na escuridão, neste mundo tenebroso. A tua palavra nos alimenta, nos sustenta, nos nutre. E nós te pedimos neste momento que o teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes, para que venhamos a entender a tua vontade já revelada nas Escrituras. Nos edifique, nos exorte, nos corrija, e naquilo, ó Pai amado, que eu não consegui transmitir, comunicar à tua amada igreja, que o teu Santo Espírito esteja preenchendo todas as lacunas porventura existentes. Essa é a nossa oração, Pai amado, crendo que o Senhor há de falar aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, podem se assentar? Pois bem, há eventos que são linhas divisórias nas nossas vidas. É como a gente chama, são águas, né, que dividem as nossas vidas. Alguns acontecimentos, eles nos marcam, né, de tal maneira que, por vezes, nós falamos assim, não, eu era assim antes disso, mas agora eu sou assim. Podem ser eventos tristes, como, por exemplo, uma enfermidade, ou a perda de um ente querido, ou até mesmo uma pandemia, né? Não é verdade que nós vamos falar como era o mundo antes da pandemia e como é o mundo pós-pandêmico, como nós nos portávamos antes disso, qual será a nossa conduta depois disso. Mas também podem ser eventos alegres, por exemplo, o casamento,
né, ou a chegada dos filhos. Não é verdade que dizemos, quando eu era solteiro, eu fazia isso, me portava dessa maneira, eu tinha tais responsabilidades de solteiro, mas agora que eu sou casado, eu me porto como casado. A minha conduta é uma conduta de um homem ou de uma mulher casada. As minhas responsabilidades são outras. Com a chegada dos filhos, também é um marco nas nossas vidas. A dinâmica do casal, ela se torna outra, o cansaço aumenta, as responsabilidades são acrescidas, não é verdade? Para quem tem filhos aí, sabe muito bem. O cansaço aumenta, o tempo diminui, e a gente diz assim, a vida de casado sem filhos e a vida de casados com filhos, o antes e o depois. Queridos, e o texto que nós lemos também deixa clara essa divisão. Ele fala do evento mais importante na vida de qualquer cristão. Qual seja, quando se é encontrado por Cristo Jesus. E esse é o tema que eu quero trabalhar com os irmãos. Jesus é a linha divisória entre o outrora e o agora. E o primeiro versículo do texto que nós lemos já nos dá motivo de sobra para nos alegrarmos. Olha aí, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. E não apenas mortos, mas versículo 2 e versículo 3. Andávamos segundo a vontade de 3 senhores. Quais sejam? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que aqui é Satanás, e segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Mas, agora, andamos segundo a vontade de Cristo. Versículo 10. Segundo as obras que de antemão Deus preparou. E também, em razão dessa mortificação, dessa morte, em razão dos delitos e pecados, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Parte final do versículo 3. Mas agora somos alvos da sua graça, misericórdia e amor. Versículo 4 e versículo 5. A realidade, irmãos, é que nós estávamos numa situação absolutamente desesperadora. Então essa palavra, para hoje aqui, é para você que já foi encontrado por Cristo, para que o seu coração seja eternamente grato e consagrado a Deus, porque Deus te tirou de uma grande furada. E essa palavra também é para você que ainda não foi encontrado por Cristo, porque a porta ainda está aberta. Se você se humilhar, se você se quebrantar na presença de Jesus, o Todo-Poderoso, Ele poderá escutar o seu clamor e te encontrar também. Então, essa palavra é para dois públicos, para quem é cristão e para quem é não cristão. Eu não conheço o seu estado, a sua situação, mas eu tenho certeza que Deus conhece nos mínimos detalhes a situação que você se encontra hoje. Jesus é a linha divisória entre o outrora e o agora. Outrora a morte, agora a vida. Outrora em obras errantes, em um andar segundo o mundo, o diabo, e fazendo a vontade da carne, agora em um andar segundo a vontade de Deus, segundo as obras que de antemão Ele mesmo preparou. Outrora éramos, por natureza, filhos da ira. Agora somos alvos da graça, da misericórdia e do amor de Deus, irmãos. Amém? É preciso, queridos, então, refletir acerca do estado desesperador que nós encontrávamos, para assim contemplar de forma mais clara a graça, a misericórdia e o amor do Senhor. Vamos lá? Primeiro ponto, outrora estávamos mortos. Os efésios estão incluídos, porque Paulo está falando para a igreja de Éfeso naquele momento, e o próprio Paulo se inclui nesse grupo, nesse grupo que estava morto. Primeiro ele diz, no versículo 1, estando vós,
direcionando a igreja, estando vós mortos, mas depois ele diz, lá no versículo 5, estando nós mortos. Então, de fato, homem, mulher, criança, idoso, todos que estão em Adão estão mortos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que a palavra fala. E a Bíblia não diferencia morte espiritual, morte física e morte eterna. Estar separado de Deus significa simplesmente morte. E quando é que nós nos separamos de Deus? Senão quando Adão, o representante da raça humana, fez a escolha, decidiu desobedecer o Senhor e andar por caminhos distantes da vontade de Deus. Então, por derivação, nós herdamos o pecado de Adão, que é o nosso representante, que é o representante da raça humana lá no Jardim do Éden. Gênesis 2:17 não precisa abrir. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi isso que Deus falou para o homem. E, de fato, o homem desobedeceu e a morte chegou ao mundo. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Estar separado de Deus, estar distante de Deus, significa morte. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, irmãos, em sentido espiritual, João Calvino diz que todo ser humano nasce morto e vive morto até ser encontrado por Cristo. Daí o apóstolo João dizer, todos abram lá, João 5:25. O que a palavra diz? João 5:25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Primeiro ponto, outrora estávamos mortos. Segundo, outrora andávamos em obras errantes. Quem andava errante? Novamente o apóstolo Paulo aponta para a igreja de Éfeso, versículo 2, nos quais andastes outrora, e logo então ele se inclui nesse grupo daqueles que andavam também rebeldes contra Deus. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Isso indica que todos, sem exceção, andávamos rebeldes, tanto os judeus, que eram os cumpridores da lei, e o apóstolo Paulo era o principal deles, porque lá em Filipenses fala que, o apóstolo Paulo fala, na justiça da lei eu era irrepreensível. Então, tanto judeus quanto gentios, né, que sequer cumpriam a lei, andavam errantes. Todos nós, segundo a vontade de 3 mestres. Quais mestres eram esses? O mundo, a carne e o diabo. Essa é a condição de quem vive sem Cristo. Escravos de Satanás e submissos à sua vontade. E ainda, irmãos, que muitos vivam satisfeitos nessa condição, ou pouco tristes, né, por estarem nesse estado. A verdade é que essa situação deveria nos causar horror, causar espanto, né, porque são filhos da desobediência. E isso nos permite afirmar que nenhum ser humano pode assumir uma posição de neutralidade. Nós sempre estamos servindo algum senhor. Ou estamos servindo a Deus, ou estamos servindo a outros senhores, a outros mestres. Não à toa a Bíblia fala, não podereis servir 2 deuses, ou servir a Deus, ou servir as riquezas. Mas a verdade é que os nossos corações servem muitas coisas que não Deus. Os nossos corações muitas vezes estão cheios de ídolos, e nós devemos pedir a Deus para que Deus esteja derrubando esses ídolos. O que quer que seja. Qualquer coisa pode ser um ídolo nas nossas vidas. Então peça a Deus, vamos clamar ao Senhor, para que Ele derrube os ídolos dos nossos corações, para que em nossos corações haja espaço apenas para o Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos,
Quem não está ligado a Jesus Cristo pela obediência da fé, permanece como desobediente, escravo do pecado. Abram lá em Romanos 6,17. Romanos 6,17. Assim o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo se refere àqueles que não obedecem à doutrina. E que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos. A doutrina que testifica do nascimento, do nascimento, do ministério público, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, da sua ascensão ao trono, dos seus milagres. Essa é a doutrina dos apóstolos. Então, o apóstolo Paulo se refere àqueles que não obedecem à sua doutrina como escravos do pecado. O pecador, ou melhor, aqueles que é escravo do pecado, ele não tem liberdade para servir, não é livre para amar, não é livre para obedecer. E o pecado, irmãos, ele oprime o desobediente. Tantas pessoas ficando doentes por ter uma vida desorganizada, uma vida impura, uma vida idólatra. Por exemplo, o vício em qualquer coisa, mas eu vou citar o vício no alcoolismo. O vício no alcoolismo, ele afeta a saúde física do alcoólatra, afeta a família da pessoa, que leva aquela pessoa viciada, eventualmente, a uma negligência na criação dos filhos. Não raras às vezes leva também a uma situação de violência doméstica. Então, esse vício, ele não fica restrito à pessoa, ele se expande, esse mal se contamina, contamina aqueles que estão mais próximos do viciado. Porque o pecado, ele tem consequências físicas, consequências emocionais e consequências espirituais. Mas não nos enganemos, amados. Ainda que uma pessoa seja moralmente virtuosa, excelente na ética, cumpridora dos seus papéis civis e morais, se não for regenerada pelo Espírito Santo, se não nascer de novo, essa pessoa continua sendo escrava do pecado. Porque o requisito para ser aceito na presença de Deus é a submissão e a obediência a Cristo pela fé. E a fé é um instrumento que alcança a graça salvífica, a graça especial de Deus. Então, a nossa oração deve ser assim: Deus amado, aceite-me na tua presença pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. A fé é um instrumento, é as mãos que se agarram às vestes de Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, segundo ponto, andávamos em obras errantes. Terceiro, outrora estávamos sob a ira divina, ou éramos filhos da ira. Amados, a verdade é que nós estávamos sob o descontentamento santo de Deus, em razão dos pecados, em razão da desobediência, por fazer a vontade de outros deuses. Éramos, ó, o versículo 3, parte final, éramos por natureza, isto é, já nascíamos, filhos da ira, como também os demais. Essa expressão é muito forte, porque indica que nós já nascíamos sob a ira divina. E essa ira, ela não deve ser comparada àquele fogo de palha. Já viu o fogo de palha? Tem até essa expressão. O fogo de palha sobe de uma vez e desce de uma vez, termina. Essa ira, nós devemos entendê-la como uma indignação permanente,
uma atitude de Deus para com os homens em condição caída em Adão. Todos abram lá em Romanos 5, 18, 19. Romanos 5, 18, 19. Assim diz o apóstolo Paulo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amados, essa condenação referida aqui no versículo 18 é a ira santa de Deus que paira sobre aqueles que ainda não foram encontrados por Cristo. Um castigo merecido pelo pecado cometido, pela rebeldia manifestada, pela desobediência constante, na qual, como o apóstolo Paulo falou e repetiu, todos nós estávamos sob a ira de Deus, estávamos sob a justa condenação do justo juiz. Primeiro ponto, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Segundo ponto, andávamos em obras errantes, rebeldes a Deus. E terceiro ponto, éramos, por natureza, filhos da ira. Mas, primeiro contraponto, agora, o que o versículo 4 fala? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, se a história da humanidade terminasse ali, nós éramos os mais infelizes do mundo. Porque estávamos numa situação sem saída, num beco sem saída. Estávamos numa situação absolutamente desesperadora. Mas a história não termina aí. Louvado seja Deus porque providenciou uma salvação. Louvado seja Deus porque nos deu vida. A morte dá lugar à vida. A condenação dá lugar à salvação. A tristeza à alegria. O tormento à paz. E a causa disso é olha o versículo, misericórdia, o grande amor e a graça de Deus. Amados, o amor de Deus é tão grande que nós não podemos sequer compreendê-lo em sua plenitude. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3, versículo 19 de Efésios. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo, ele excede todo o entendimento. A nossa mente limitada não consegue entender, compreender na plenitude, na sua inteireza, na integralidade, o amor de Jesus por nós. Como a palavra diz, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Que amor é esse, irmãos? Nem nos céus nós vamos compreender completamente o amor de Deus em Cristo Jesus por nós. E a graça de Deus será gotejada em nós eternamente. Amados, Ele nos salva completamente, nos liberta da condenação eterna, nos abençoa com a vida eterna, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E fez tudo isso motivado pelas suas riquezas de misericórdia, pela grandeza do seu amor e pelo admirável caráter da sua graça. É claro, irmãos, que existe o fator tempo. O reino já é e ainda não. Jesus é o rei e está reinando, mas o seu reinado se completará, se consumará
na consumação dos séculos. Os nossos olhos, por ora, não conseguem contemplar as maravilhas celestiais por completo, mas as bênçãos já nos foram outorgadas. A nossa vida está oculta com Cristo. O cabeça da igreja já reina e nós, os membros, ainda aguardamos, a consumação dos séculos para experimentar a completude das bênçãos. Mas a nova vida já começou. O cristão é cidadão celestial, mesmo estando no mundo. O cristão tem o seu nome inscrito no registro celestial, mesmo sendo registrado civilmente. O cristão foi transferido do mais profundo do inferno para os assentos celestiais, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa vida está oculta com Cristo. Olha, por isso que a palavra fala que o evangelho é loucura para o mundo. Porque como você chega para uma pessoa, talvez na universidade, se você chegar e falar, eu estou assentado nos lugares celestiais com o Senhor Jesus Cristo, vão rir de você, mas espiritualmente é isso que a palavra está falando. Nós já estamos assentados, aqueles que foram encontrados por Cristo, já estão assentados, experimentando as bênçãos celestiais, e a nossa vida está oculta com Cristo, aguardando Cristo se manifestar na consumação dos séculos. A palavra é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus, ela nos revela algumas situações que, de modo algum, pela intelectualidade, pela racionalidade, nós conseguiríamos chegar a essa conclusão. Como que o apóstolo Paulo conseguiria inventar uma história dessa aqui? Sem condições, nenhum ser humano consegue inventar uma história e chegar ao ponto de dizer que nós, aqueles que foram encontrados por Cristo, nós já estamos assentados nos lugares celestiais e a nossa vida está oculta com Cristo, aguardando a manifestação do Rei dos Reis. Amém? Nós somos governados por normas celestiais, bem como motivados por impulsos celestiais. As bênçãos dos céus descem constantemente sobre nós. A graça do céu enche os nossos corações. É para os céus que os nossos corações, que as nossas orações sobem. E o poder do Espírito Santo nos capacita a ser mais que vencedores. Isso que é vida. Isso sim é vida. Deus nos dá vida. E não é pouca vida. Não é meia vida. É vida em abundância. Amados, aqueles que foram encontrados por Cristo têm motivos de sobra para se regozijar, para se alegrar, para serem as pessoas mais felizes dessa terra, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o primeiro contraponto, porque Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Segundo contraponto, se nós outrora andávamos em obras errantes, agora andamos em obras de antemão, preparadas por Deus. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, isso é, as boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E como Deus prepara as boas obras para que andemos nelas? Primeiramente, Deus nos dá o seu Filho, Cristo Jesus, que é o grande habilitador. Jesus é quem nos capacita a andarmos nas boas obras. Ele próprio falou, sem mim nada podereis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos. Enquanto estamos ligados na videira, poderemos dar frutos. Se não estamos dando frutos, o dono da vinha, que é o Senhor, vem e corta os ramos da videira. Sem Jesus, nada poderemos fazer. Ele é o nosso habilitador. Segundo, Cristo não apenas nos habilita a andar em boas obras, mas Ele também é nosso exemplo na prática delas. 1 Pedro 2, 21. Podem abrir lá? 1 Pedro 2, 21. Porquanto
Para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Me lembro quando Jesus lavou os pés dos discípulos também. Jesus falou assim, da mesma maneira que eu fiz, vocês devem fazer. Jesus é o nosso exemplo. Não apenas o nosso exemplo, mas ele também é o nosso habilitador. É ele quem nos capacita a andar em boas obras. Deus fez isso, nos dando a fé em seu Filho, plantando a semente da fé, fazendo brotar essa fé e dando crescimento, de modo a que venhamos a ser capacitados para toda boa obra e para andar nas obras de antemão preparadas por Deus. A nova vida compromete a nova conduta. Abra lá em Romanos 6:4. A nova vida compromete a nova conduta. Vou aguardar todos os irmãos abrirem. Enquanto eu estiver escutando o som das páginas, eu não vou ler. Todos abriram, amém? Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fomos chamados para andar em novidade de vida. Queridos, e agora, à vista dessa nova posição em Cristo, a conduta dos cristãos deve confirmar o chamado. Então, o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos da carta à igreja de Éfeso, ele deixa claro para a igreja de Éfeso qual é a posição deles agora. Antes vocês eram 2 grupos, judeus e gentios, agora vocês são apenas um grupo, membros do mesmo corpo. Antes vocês estavam, por causa dos delitos e pecados, afastados de Deus. Agora vocês estão nos lugares celestiais. Então, em razão dessa nova posição em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo vai falar, agora a conduta de vocês deve ser diferente. A conduta de vocês deve confirmar o vosso chamado, a vossa salvação. E é por isso que no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo fala, é necessário que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, lá no versículo 24. Como deve ser a relação entre os membros desse corpo? Deixar a mentira, sem mentir um para os outros, irar, mas não pecar. Fato é que a gente ira, sim, a ira sobe a nossa cabeça, a palavra não nega, mas nós não devemos pecar. Essa é a nova conduta nas nossas relações, né? Porque somos membros de um mesmo corpo, salvos por Jesus Cristo e obedientes ao mesmo Senhor. Como deve ser a relação conjugal, por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 22. As mulheres sendo submissas ao próprio marido, o marido amando a mulher e ambos se sujeitando a Cristo. Como deve ser a relação dos pais com os filhos obedecendo e honrando os pais, e os pais não provocando os filhos à ira. A relação também do crente no trabalho, os servos obedecendo aos seus senhores, e os senhores deixando as ameaças. Sabendo, capítulo 6, versículo 9, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Essa nova posição dos crentes impactou de tal forma que a conduta dos cristãos agora deve ser totalmente diferente. A conduta individual, a relação conjugal, a relação com os filhos, a relação com a sociedade, com a igreja, com o Estado. A nova vida modifica a conduta. E fomos chamados para andar em boas obras
preparadas de antemão por Deus, para que justamente andássemos nelas. Terceiro contraponto. Se o terceiro ponto foi éramos por natureza filhos da ira, o terceiro contraponto é agora somos alvos do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. A misericórdia se compadece, a graça perdoa e o amor é visto na cruz do Calvário. E se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Os crentes foram vivificados juntamente com Cristo. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, Deus está fazendo todas as coisas novas. Uma nova criação, um reino cujo reinado jamais se abalará, um reinado do justo rei, do sumo sacerdote que é o próprio sacrifício, do grande profeta que revela perfeitamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus é rei, sacerdote e profeta. Jesus é a linha divisória entre o outrora e o agora. Outrora a morte, agora a vida. Outrora em obras errantes, em um andar segundo o mundo, o diabo, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, agora em um andar segundo a vontade de Deus, segundo as obras que de antemão Ele mesmo preparou. Outrora filhos da ira, agora alvos da graça, misericórdia e amor do Senhor. E com qual propósito Deus fez todas essas coisas? Com qual objetivo Deus se compadeceu, vendo a nossa miséria, derramando graça sobre nós, e toda essa misericórdia, essa graça, ela se concretizou na cruz de Cristo, porque o Pai entregou o Cristo para ser sacrificado. O próprio texto nos dá a resposta, lá no versículo 7. O propósito de Deus em salvar seu povo está para além do homem. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Seu alvo principal é a sua própria glória. Toda honra, glória e majestade sejam dadas a Deus. A palavra fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para a sua igreja. Coisas que os anjos anelam perscrutar. Queridos, essa palavra é para você, que é cristão, mas essa palavra é para você, que também não foi achado ainda por Cristo Jesus. Se você é cristão, repito, você foi chamado para a vida. Você foi chamado para a santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você agora é alvo da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Mas se você ainda não foi achado por Cristo, clame ao Senhor, que Ele escuta o coração dos aflitos, a voz dos aflitos. Ele escuta a voz daqueles que têm o coração contrito, daqueles que reconhecem as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, daqueles que sabem que, como uma criança, deixai vir as minhas criancinhas, pouco ou nada tem a oferecer, mas tudo tem a ganhar. Eu quero orar pela sua vida, por você que já foi encontrado por Cristo, mas quero orar também por você que porventura ainda não foi encontrado pelo Senhor Jesus.
Vamos orar e agradecer a Deus por essa santa palavra. Deus amado, nós bendizemos o teu nome. A tua palavra, Senhor, é maravilhosa, Pai, porque de nenhuma outra maneira chegaríamos a essa conclusão. De nenhuma outra maneira chegaríamos à conclusão de que nós, pelas nossas obras, nós não chegaremos aos céus. Não chegaríamos à conclusão de que o nosso estado era um estado de condenação eterna e de que nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, seguindo aos outros deuses tão distantes de ti. Mas o Senhor, com o teu amor, com os teus laços de misericórdia, o Senhor nos atraiu de tal maneira que nós não podemos dizer não. Nós caímos diante da tua graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou. O Senhor nos tirou de um tremedal de lama. O Senhor nos tirou de uma furada tão grande que nós nem sabíamos que estavam nela. Pai, que possamos nos compadecer também daqueles que estão ao nosso redor, que ainda não foram encontrados por Ti. Pai amado, que possamos, ó Deus, abrir as nossas bocas, ó Pai, para falar do Teu grande amor, para falar do Teu Evangelho, das boas novas da salvação, do poder de Deus, que não tem limites, que transforma coração de pedra em coração de carne e dá vida àquele que estava morto. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. O Senhor é poderoso para ressuscitar não apenas o corpo, mas também a alma daquele que está separado de Ti. Ó Pai amado, dê-nos sensibilidade, dê-nos, ó Pai, poder no Espírito Santo, ousadia, intrepidez e oportunidade. Abra as janelas de oportunidade para poder falar do Teu Evangelho para aquele amigo mais próximo, para um parente mais próximo que ainda não Te conhece, ó Deus. Porque na Tua palavra diz, se nós não falarmos, as pedras clamarão. E o sangue daquele que for condenado recairá sobre as nossas cabeças, porque nós ficamos calados. Pai amado, não permita, ó Deus, que venhamos a nos omitirmos, mas que venhamos, ó Deus, proclamar o Evangelho da salvação. Que essa palavra, Senhor, ache morada nos nossos corações. E que possamos crer, ó Pai, ainda que muitas vezes a intelectualidade, a racionalidade, a razão nos impede, cria obstáculos a que venhamos crer nessas verdades espirituais. Que o Teu Santo Espírito venha transpor todas as barreiras porventura existentes nas nossas vidas, para que possamos crer de coração e praticar as boas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor providenciou salvação. O Senhor nos amou quando ainda éramos condenados, quando ainda éramos pecadores, e nos deu vida, e vida em abundância. Que o Senhor nos ajude e nos capacite, ó Deus, para que com os olhos da fé venhamos a enxergar os céus que nos aguardam, e que possamos aspirar a cada dia, ó Deus, estar mais junto a Ti, junto ao Deus vivo e verdadeiro. Deus, tome as nossas vidas em Tuas mãos, lapide os nossos corações, aperfeiçoa a nossa fé e aumente, Deus, a nossa fé, para que venhamos, ó Deus, Te servir e ter uma vida consagrada ao Senhor, porque o que nos resta diante dessas verdades que aqui foram ditas, ó Deus, é Te adorar, é ter um coração grato a Ti e ter um coração consagrado ao Senhor, porque o Senhor nos amou ao ponto de entregar o Teu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, quão grande amor, Pai. Quão grande é este amor. Um amor inexplicável para nós, um amor que nós não vamos compreender plenamente. Mas sabemos que na cruz o Senhor mostrou
o teu amor e a tua justiça. Louvado seja o teu nome, é em nome de Jesus que nós oramos, com os nossos corações agradecidos. Amém.